Olá, eu sou o Roberto Panarotto e estou aqui para conversar com vocês a respeito de videoclipes. Eu sempre digo que é difícil você ter com precisão essa informação de qual foi o primeiro videoclipe. Mas dentro dessa releitura da história, é bem fácil identificar que os Beatles, de certa forma, tiveram esse papel de começar a pensar essa mescla de cinema com música, principalmente por causa de uma necessidade que eles tinham, que era o quê? Era como eles tinham essa dificuldade, por exemplo, de sair da Inglaterra, estar presente, por exemplo, em todos os lugares, o que eles faziam? Eles começaram a pensar essas imagens em movimento, preencher com músicas e mandar para os respectivos canais de televisão. E aí, se for pensar dentro dessa lógica, o diretor Richard Lester, que é o diretor dos filmes A Hard Day's Night e o Help, ele seria praticamente o pai, né, o criador dessa ideia, desse tipo de linguagem, pensando na lógica do videoclipe. Pensando nesse princípio evolutivo, lógico que a década de 70 tiveram outras manifestações audiovisuais de várias formas, mas um dos marcos, com certeza, é o surgimento da MTV, da Music Television, né, americana, e ela aconteceu em 1981. Foi a partir da MTV americana que se institucionalizou essa ideia de que os artistas precisariam cada vez mais pensar essa imagem conceitual em movimento, né? E preencher com música para se mostrar de uma maneira diferente, para mostrar o seu trabalho de uma maneira diferente. E daí é bem interessante perceber isso, porque nesse primeiro momento, o que acontece? Como muitas das pessoas envolvidas nessa produção eram publicitários, você tinha muito uma adaptação de uma linguagem que era muito publicitária para vender os artistas, para vender as bandas. Então, quando tu vê esses primeiros videoclipes dessa época, você vê características muito voltadas à ideia da propaganda. Com o passar do tempo, o videoclipe ele foi evoluindo e foi adquirindo uma cara e uma linguagem própria. E foi exatamente nesse ponto que a coisa tomou uma forma muito mais legal, mais interessante, e que começou a se explorar cada vez mais a possibilidade que o videoclipe ele apresenta enquanto alternativas culturais, digamos assim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É uma menina que vem, que passa, num doce balanço, a caminho do mar. Desde a década de 70, a gente tem uma cena bem interessante aqui em Chapecó, voltada à lógica da música autoral. E óbvio que a deficiência de tecnologia é que fazia com que fosse difícil se pensar o videoclipe e pensar essa imagem em movimento. Tu imagina que já era difícil pensar uma forma de você gravar e registrar o áudio, quem dirá pensar essa imagem e fazer o registro disso. Mas na década de 80 tinha um programa na RBS onde eles pegavam cada uma das retransmissoras e elas tinham meio que a obrigação de escolher uma banda e gravar esses videoclipes dessas bandas, que era num determinado dia da semana, que era o domingo. Esse programa ia ao ar, retransmitindo para todo o sul do Brasil aquela banda com aquela respectiva imagem, no caso, a ideia de videoclipe, a exemplo até um pouco do que o Fantástico fazia com alguns artistas nacionais, né? Lembrando que no Brasil a MTV vai surgir um pouco depois disso, assim. Dessa época, assim, eu me lembro de registros da banda Nexus, do Gilmar Guerreiro, do AZT, que eles pensaram esses videoclipes e faziam essa possibilidade acontecer de uma maneira totalmente diferente, digamos assim. Uma cerveja. Só tem show. Desce 2. Desce mais. Amor, deixa
A década de 90 ela acaba sendo um pouco mais complicada, assim, ao mesmo tempo que surge a MTV no Brasil, abrindo essa possibilidade, você já tinha um nível evoluído no que diz respeito a pensar a ideia da imagem em movimento voltado às bandas. A própria indústria da música brasileira já estava um pouco mais estabelecida e a indústria conseguia destinar uma verba mais interessante para que os artistas, os principais artistas da gravadora, começassem a pensar o videoclipe. Como você tem o surgimento da MTV no Brasil, óbvio que as bandas, de uma forma geral, queriam fazer isso. E a gente, na verdade, pensava muito dentro dessa lógica daquilo que eles chamavam de democlipe, que eram os espaços que tinha dentro da programação da MTV, pensando nessas formas alternativas de você chegar até eles. Mas mesmo assim, para você pensar isso na década de 90 era um pouco difícil, porque o recurso que a gente tinha de filmagem ainda era o VHS ou o Super VHS. Lógico que você poderia recorrer a um Super 8, mas daí já era um pouco mais complicado, porque era uma tecnologia mais restrita e um pouco difícil de ser executada. Mas mesmo nessa época, sim, tiveram duas bandas em Chapecó que pensaram videoclipes. Uma delas é a banda Repolho, que tem um videoclipe chamado Juvenal, que é de 1998, logo após o lançamento do primeiro disco. E uma outra das bandas se chama The Brothers of Teenage Mutant Ninja Turtles, que chegou a gravar um videoclipe no formato VHS, pensando essa linha e essa lógica narrativa, mas de uma maneira muito mais simples e alternativa, talvez. O verdadeiro boom da imagem em movimento se dá, eu acho, com o surgimento do YouTube, que acontece em 14 de fevereiro de 2005. A partir disso, o mundo começou a pensar de maneira cada vez mais ativa a ideia da imagem em movimento e principalmente do audiovisual como recurso narrativo, não só para o dia a dia, mas na propaganda já fazia isso, o videoclipe já estava muito mais bem estabelecido, mas de uma forma geral as pessoas passaram a se comunicar cada vez mais através dos elementos audiovisuais. Lógico que tem um elemento que é bem importante de se pensar nesse momento, que é a facilidade e o acesso à tecnologia, quer dizer, a gente começou a ter uma tecnologia de qualidade superior por preços muito mais acessíveis. Então, nesse momento que se dá esse boom de videoclipes e produtos audiovisuais voltados para a ideia musical sendo pensados aqui em Chapecó e região. E aí, com certeza, você tem muitas bandas, muitas pessoas pensando esse formato como meio de divulgação. Estou sem tempo e eu nunca mudo. Talvez um dia possa pensar em mim e dar um tempo pra que possa me iludir. Talvez um beijo que você nunca sonhou encontre um tempo pra dizer que você nunca me amou. Aqui humildade vai de irmão pra irmão. Chapecó, hip hop entre cena, não é tela quente nem... Dead, 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 all my dead. Blood, 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 all my dead. Dead sang singing songs to my kids. Dead, dead kite on neighborhood.
a teu lado, de outro lado devo estar, sonhando, dormindo, acordado. Um dia eu vou encontrar, quem sabe em outro dia, peito quente, mãos vazias, inteligente, sangue todo dia pela frente. Quem diria novamente, sangue mas qual vai ser sua bagagem? Quero te dar boa viagem. Será que ela vai sair da margem? Ou isso é só uma grande bobagem? Tanto se pensa em mudar, eu só queria ir mais longe de mim. Cuide suas palavras, cuide de você pra sempre assim. Vendo vocês variando agora, fico alegre, mas vejo que demora. 1 minuto a mais ou 100.000 horas, para que os planos saiam do papel. É preciso que você fuja das velhas formas de 50 e tantos anos atrás. No sofá vendo televisão, mas você apareceu e tudo fez mudar. Mexeu na minha ferida, eu quero te matar. De prazer eu vou te matar, vou fazer, eu vou te acabar. Não pense em fugir, não tente escapar. Você pediu assim, não peça. Eu vejo a luz dos olhos seus na escuridão. Sinto chorar como em um raio de luz no luar. Vocês olharam a roupa do general. É 7 de setembro, não é carnaval. Vocês olharam a roupa do general. É 7 de setembro, não é carnaval. O general com seu estilo otopanda se trabalhou no modelito e saiu de Carmen de Miranda. Dia desses, eu largo tudo e ainda vou pegar você. Num dia desses,
afastamento do Roberto é tão modesto, mas é bem melhor do que o do Ernesto. Pode crer, pode crer. Nesse lugar, o afastamento do Roberto é exemplar. Então essa foi a contextualização aí que a gente reuniu, essa quantidade de informações, pensando numa trajetória e num histórico de videoclipes feitos, gravados e produzidos aqui na região oeste de Santa Catarina. Então acredito que você possa ter conhecido ou revivido alguns desses momentos através dessas imagens em movimento, que se chama de videoclipe. E é isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima. Mas é bem melhor do que o do Ernesto. Pode crer, pode crer. Nesse lugar, o afastamento